Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui em mais um programa Milagres de Jesus. O amigo que vos fala, pastor Neto Matos. Estaremos juntos nesse programa. Você vai saber o que Deus tem a fazer na vida daqueles que a Ele se entregam. Inclusive, vamos desde já assistir, acompanhar juntos esse testemunho. Logo após eu volto com todos vocês. Eu sempre tive de tudo, belas empresas, bons faturamentos, e tudo para mim acontecia. E todas essas conquistas me faziam se sentir seguro. Eu observava que era impossível eu regredir baseado em tudo que eu havia conquistado. A gente se sente imbatível. A gente se sente superior, porque eu confiava na minha sabedoria, na minha experiência, não só profissional, como administrativa. Então, essa questão de hierarquia era eu em primeiro lugar. Em segundo lugar, os recursos, ou seja, o financeiro. Em terceiro, a família. E toda essa história, né, que para muitos lá fora parecia ser perfeita, né, que eu estava no caminho certo, né, veio à baila a grande realidade quando nós chegamos na pandemia. As empresas que eu tinha eram restaurantes, e quem sabe muito bem disso, as primeiras empresas, né, a serem atingidas foram as empresas no ramo de fast food, porque elas tiveram que fechar as suas portas. Da noite para o dia, em questão de 3 meses, nós tivemos a surpresa desagradável de perdermos tudo, literalmente tudo. Chegamos ao ponto de termos que sair do apartamento em que nós morávamos, um apartamento até confortável, e sermos despejados. De 2 restaurantes grandes, né, com mais de 100 funcionários, com faturamento de mais de 1,5 milhão por mês, se ver na condição de ter que depender de pessoas para se alimentar. Na época tinha uma rede de fast foods que vendia 2 hambúrgueres por R$15. E esse foi o alimento meu e da minha esposa por mais de 30 dias. Observação importante. Nós saímos do apartamento e a gente teve que morar dentro de um carro. Moramos dentro de um carro por mais de 2 meses. Um determinado momento eu comecei a refletir. Quantas vezes eu ouvi o homem de Deus subir no altar e falando a respeito de Deus ser o primeiro na sua vida. E aí eu comecei a entender, baseado em tudo que eu estava vivendo, que tudo que eu tinha não era nada meu. Porque tudo que eu precisava, eu não tinha. Eu achava que eu tinha tudo o que eu precisava. Mas quando eu me dei por conta, o que de fato eu precisava ter, eu nunca tive. E eu olhei para o céu e eu disse: Deus, o Senhor nunca foi o primeiro na minha vida. Mas eu vou colocar o Senhor a partir de hoje na minha vida como primeiro. Não importa se eu não vou ter mais nada do que eu tive. Mas tudo que eu quero é ter Deus. Eu quero o Senhor dentro de mim. Eu quero que o Senhor seja o primeiro para mim, com recurso ou sem recurso, com empresa ou sem empresa. Eu quero Deus primeiro dentro de mim. Isso foi como um grito. E olha, entenda bem. Quando eu peço para Deus restabelecer a minha vida, eu não peço primeiro para Deus restabelecer o que eu perdi. Eu peço para Deus restabelecer comigo a comunhão. Porque eu estava na igreja, mas não tinha comunhão com Deus. Naquele momento, tudo que eu havia perdido, perdeu o valor. Literalmente perdeu o valor. Baseado nessa minha decisão, nessa minha atitude, o Senhor, Ele diz que você deve fazer prova dEle. E quando você está de bem com Deus, você não tem dificuldade para tomar essa atitude de fazer uma prova com Deus. E foi o que eu fiz. Falei: Senhor, o Senhor já restabeleceu a minha vida, a minha vida espiritual, restabeleça a minha vida econômica, porque eu não posso
servir um Deus tão grande, reconhecer um Deus tão grande e viver uma vida tão pequena, humilhada. E essa prova eu me recordo muito bem quando as portas da igreja se abriram e a gente tinha que usar máscara e eu vim. Eu não tinha recurso ainda. Então, o pouquinho que eu peguei, eu trouxe primeiro para o altar. Eu trouxe como primícias. E depois dessa prova com Deus, dessas primícias, as coisas começaram a mudar. E ali Deus me deu uma direção. Naquele período de pandemia, eu recebi uma ligação da Europa e eu fui convidado a compor uma empresa e acabei assumindo essa responsabilidade de estar morando dentro de um carro. Hoje temos apartamentos em bairros nobres de São Paulo, temos só um prédio que nós temos no Butantã, hoje tem 24 apartamentos, aí veio avião particular, veio carros importados, veio muitas coisas. Mas através do quê? Através de colocar Deus como primeiro em nossa vida. Eu aprendi a lição simples, prática. A Bíblia diz, né? Provai de mim, né, se eu não vos abrir as janelas do céu. Então, em todas essas dificuldades que eu tive e tenho, eu recorro à palavra, porque a palavra de Deus é clara e objetiva. Fazei prova de mim. Então, hoje eu descobri a chave para vencer as dificuldades, é isso. É você fazer prova de Deus. Você coloca Deus como a primícia da sua vida e a palavra, ela vai se cumprir. Aí, esse testemunho de uma vida transformada quando se achegaram até o Senhor Jesus. E Ele pode sim transformar qualquer situação. Eu quero dizer para você que a sua vida ela pode mudar. Nesse domingo estaremos fazendo um clamor todo especial por aqueles que estão sofrendo. O clamor pelas mães que choram, o clamor pelas mulheres aflitas e por você que se encontra em meio a tanto sofrimento e precisa de uma solução. Acompanhe essa matéria, logo após eu volto com todos vocês. A maior alegria é a alegria da salvação. Essa é a joia legítima e preciosa, que a alma humana tanto anseia encontrar. Mas não é o que o mundo vive. O mundo oferece bijuterias que se desfazem. A busca constante por sentir. Todo dia uma dose. Nos ritmos. Nos risos regados a álcool. Nos momentos passageiros e nos prazeres que desaparecem como fumaça. Mas os dias passam. A fantasia acaba. E o rosto volta a expor a dor da alma. Até mesmo a ciência busca o caminho para uma vida com mais sentido. Uma pesquisa publicada no The Economy Journal em 2017 por um grupo de cientistas apontou atividades comuns que aumentam a sensação de satisfação. Primeiro, relacionamentos amorosos. Mas e quando as brigas começam? E quando o relacionamento acaba? Passeios como teatro, cinema, shows, baladas. Mas e quando as cortinas se fecham? E quando a festa se encerra? Exercícios e esportes. Mas e quando a partida termina? E quando a força acabar? E o corpo não puder mais correr? Bebidas, drogas, remédios anestesiam a dor e trazem prazer, até o efeito terminar e o sofrimento ficar maior. Nem a ciência tem a resposta. E se tudo neste mundo tem prazo de validade, nada que ele nos oferece pode matar a sede da alma. Tanta gente sendo seduzida por um banquete ilusório, e quanto mais consomem, mais vazios e enganados ficam. Só existe uma alegria verdadeira, a única capaz de preencher a alma. Não se trata de uma mera sensação. Não é um momento, nem euforia. Talvez por fora nem haja motivos para sorrir,
Mas por dentro, a paz serena traz essa alegria profunda que nada pode apagar e que se estende por toda a eternidade. Nem mesmo na hora da morte há tristeza, porque a alegria está lá. É o Espírito Santo. Eu não troco a vida, a paz, a vida que eu tenho com o meu Senhor Jesus hoje por nada desse mundo, nada, por nenhum tipo de prazer desse mundo. Eu não preciso mais de uma balada, eu não preciso mais de uma bebida, eu não preciso mais nada, porque eu já sou preenchido. Hoje eu tenho paz, aquela paz que eu tanto busquei, eu tenho paz no meu interior. A minha alma, ela está em paz, eu deito, eu durmo, eu descanso. As pessoas perguntam, né, qual é a sua garantia de vida, de seus investimentos? E na minha cabeça vem o penhor da minha alegria, é o Espírito Santo. Não há joia mais preciosa, mais bonita e mais brilhante do que a alegria do próprio Deus dentro de você. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Você pode acompanhar essa matéria e é o que eu quero chamar a sua atenção, porque nesse domingo, às 7 horas da manhã, aqui na Universal da Coronel Antonino, você pode sim encontrar a solução para os seus problemas, porque aqui se invoca ao Deus vivo. E Deus quer transformar a sua vida e pôr um fim a esse sofrimento. Rua Naviraí, número 123, esquina com a Avenida Capital, a poucos metros do terminal rodoviário General Osório, e você não pode perder. Eu gostaria que você acompanhasse mais esse momento que nós vivemos aqui na Universal da Coronel Antonino. Logo após eu volto com eu pereço, tua voz é livramento no meio do tormento, tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu me entrego. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Estamos de volta. Eu quero dizer a você que a sua vida ela pode ser diferente. Nós vamos fazer agora a oração. Eu creio que essa programação que chegou até você é Deus te convidando, dizendo que para você existe sim uma saída, onde nesse domingo estaremos vivendo a prova com Deus. Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Ó poderoso Deus, Deus que atende ao aflito e ao sobrecarregado, ao Deus que cura o doente, que liberta o possesso, que salva o perdido, que levanta o caído, age agora na vida dessa criatura, pois a tua palavra não volta vazia. Vários que chegaram até o Senhor e o Senhor fez o milagre acontecer. Assim como chega essa oração até essa pessoa, chega a solução para todos os seus problemas e sofrimento, pois nas suas mãos eu entrego a vida de todos. A água consagra, que seja o poder do Senhor nas mãos desse homem e dessa mulher, nas mãos dessa criatura, e quando dessa água ela beber, receba saúde e paz. Você que crê, diga graças a Deus. Beba dessa água, receba do poder de Deus.
a você por ter acompanhado essa programação e aguardo você nesse domingo às 7 horas da manhã. Você pode procurar a Universal mais perto de você. Sendo do seu agrado, estamos aqui na Coronel Antonino, Rua Naviraí, número 123, esquina com a Avenida Capital, a poucos metros do terminal rodoviário General Osório. Deus abençoe e até lá.